Shazam, dirigido por David Sandberg, de Annabelle 2, e protagonizado por Zachary Levi, do divertidíssimo seriado Chuck. Ele também faz o Elias Grace, num papel um pouco mais sério, né? Aqui é mais um filme da DC Comics, aí barra Warner, outro filme de origem de super-herói, e dessa vez aborda a vida de um Billy Batson, um garoto, né? Um adolescente, um jovem, que, ao dizer Shazam, libera poderes que ganhou de um velho mago. Aí isso aí você vai entender melhor assistindo ao filme. Vamos para a crítica em si. O Shazam, o filme, ele não se arrisca muito e sofre um pouco da visível falta de experiência do roteirista, que é estreante em grandes filmes, né? A falta de experiência fica bem clara, principalmente ali ao costurar as soluções, né? Porém, a solução final, ela até flerta com algo maior, só que aí, rapidamente, minimiza esse algo maior e volta de novo para o seu protagonista, o que não é ruim, é só uma escolha, não é um erro, é só uma escolha. Só que ele acaba me gerando expectativa e rapidamente corre para outro, né? O mais interessante mesmo fica em como eles chegam a essa solução, em como ela é pensada, né, a jornada dela e todo o reflexo ali nos elementos principais trabalhados pela narrativa, no caso, família, amizade, fraternidade e principalmente, eu acho, amadurecimento, um dos melhores assuntos que é tratado aqui no filme, né? Trabalhar bem personagens que geralmente são esquecidos no ato final é um acerto do roteiro. O roteirista ele segue a estrutura simples dos 3 atos, só que ele teve que alongar um pouco o 3º ato, pois o filme praticamente se transforma em outro filme, né? Ele ganha uma outra pegada completamente diferente do que ele vinha vendendo. E como eu disse, acaba não se arriscando tanto e também peca em costurar melhor algumas soluções ali, algumas situações criadas principalmente durante o 2º ato. Um acerto bem bacana é que ao passar um bom tempo com Billy Batson, com os seus objetivos mais íntimos, né, mais pessoais, por mais que a gente perca tempo de tela de luta, coisa que o público desse filme costuma gostar, né? Tempo de tela de luta, confronto, ação e etc. A gente acaba ganhando e entender perfeitamente todas as decisões finais do personagem título, né? Do Shazam. E perdão pro trocadilho, mas o filme ele consegue ser grande na hora certa e em sua maioria consegue concentrar as melhores discussões no porquê do heroísmo do personagem e porquê o heroísmo do personagem é exatamente daquele jeito que a gente viu no final. Isso eu adoro. Sempre que se discute o porquê do heroísmo, pra mim, o filme me atrai bastante. A pegada estética do filme é muito interessante. Vai lá nos filmes dos anos 80, 90, né? E eu acho que é uma cereja do bolo ali. Porque isso ajuda a produção de 2 formas. Primeira forma, na intenção de nós aqui, os veinhos, aceitarmos mais facilmente a simplicidade da história do roteiro, quando a gente consegue perceber as várias referências a Curtindo a Vida Adoidado e Quero Ser Grande, referências claríssimas, né? Há 2 filmes que são simples, mas que também discutem amizade, amadurecimento e responsabilidade. E, em segundo ponto, resgata desses filmes o que eles têm de melhor. Essa pegada mais jovem, sabe? Mas só que é uma pegada jovem sem ser inocente, né? Você pega pelo Curtindo a Vida Adoidado. É uma pegada toda jovem, mas ele não tá falando com inocência sobre esse mundo, sobre esse universo. Pelo contrário, né? Ao mesmo tempo, ele também consegue não ofender. Apesar de não ser inocente, ele não ofende, não vem com piadas chulas ou coisa parecida e acaba não ofendendo, sendo bem seguro. Tem uma cena que representa muito bem isso, que é quando eles vão comprar cerveja, cospem a cerveja e aí voltam para trocar por snacks. Né? Isso é muito característico dos filmes do John Hughes, que já citei aqui, do Robert Zemeckis, e também os primeiros filmes do Steven Spielberg, ET, por exemplo, coisa e tal. E também tem uma referência a Rock, Rock Balboa. Afinal, eles estão na Filadélfia, só que aí essa referência é bem mais direta, né? E é bem mais no sentido de sketch ou a piada pela piada. Só me incomodam algumas referências mais forçadas no texto, expostas mais diretamente ali pelo script em si. E aí ele passa a utilizar personagens para falar o que eles não podiam mostrar e acabam tentando encaixar o filme num universo maior. Não é necessariamente um erro, não é. É uma escolha diante de certas limitações de projeto, muito provavelmente. Porém, também não é tão elegante. Então, por isso que eu tô trazendo esse ponto. O Zachary Levi, protagonista, entendeu muito bem o seu Billy Batson adulto. Vou colocar aqui entre aspas, tá?
ele consegue achar o ponto certo entre a galhofa e a força heróica, digamos assim. Para explicar melhor, por mais que ele faça uma cara de herói de queixo quadrado, aquele herói mais tradicional, né, a faz de maneira claramente forçada, deixando sempre evidente que não passa de um menino fazendo um cosplay, só que um cosplay que realmente o concede poderes, entendeu? Mais ou menos a metáfora. E ainda assim, é um cara com a luz incandescente no peito, né, que não tem como ser levado a sério. E nem é pra levar. A direção deixa isso bem claro. Não nos leve a sério. O ator vai mudando ao passo que o personagem vai aprendendo, vai ficando mais confiante e também vai ficando mais feliz com toda a situação que ele está contextualizado. Pra você ter ideia, grave muito bem a primeira expressão facial que ele tem quando se transforma lá no Shazam, lá no começo do filme, e agora compara com as últimas, né? As últimas expressões dele. Mesmo que envolto a piada, o ator muda muito sutilmente o personagem, só que o suficiente para demonstrar aquela evolução que todo protagonista precisa ter, principalmente em filmes de origem. Por fim, nunca essa roupagem leve, colorida, divertida e mundana coube tão bem no filme da DC. Depois de sair ali da fase Nolan, né, uma fase mais dark, uma fase mais obscura, a DC passou a apostar em filmes que contemplaram essas características, mesmo quando o personagem título não clamava originalmente por elas. Por exemplo, Aquaman, né? Em Aquaman, ele não clama por isso, mesmo assim a DC entrega essas características. Para Shazam, assim como dos quadrinhos, essa leveza, ela é mais do que estilo, diante de, sei lá, de uma fase cinematográfica do estúdio. Ela é necessidade, ela é essencial. Praticamente só ele e o Flash do panteão principal ali de heróis da DC conseguem segurar tão bem essas características que a DC quer tanto buscar em outros filmes que não faz tanto sentido, né? E sem elas, filme e personagem, eles não poderiam definitivamente ser explorados em todo o seu potencial. E melhor ainda, esse contexto deixa muito mais agradável todas as discussões sobre família e amizade, que são os pontos principais que o filme quer carregar, que o filme quer discutir. E de quebra, responde com muito carinho a sua principal pergunta, entre aspas: como é ser um super-herói? Né? Essa é uma das principais perguntas, ou a principal pergunta do filme. E só mais uma coisa, antes de ir, eu já estava finalizando aqui, mas só mais uma coisa. Como é legal, sabe, todo o papo sobre amadurecimento que o filme traz. Uma cena específica onde o Billy se depara com um conflito extremamente íntimo, o aproxima, ainda enquanto jovem, né, do seu eu adulto. Quando ele enfrenta um conflito muito íntimo ali, aí ele se aproxima do seu eu adulto, do Shazam. Deixa claro que seu eu adulto nunca poderá perder aquela jovialidade malandra do Billy. E se seu modo de desenrolar-se sozinho durante a sua vida o levou a ter um coração tão bom, independente da sua idade, por que o seu eu adulto não tem que carregar essas mesmas mudanças, essa mesma forma de pensar? É uma solução linda, é uma solução leve, como eu já falei algumas vezes, mas também é emocionante. E olhando para trás, quantas pessoas que passaram pelo que o Billy passou não fariam diferente? Não se entregariam a um dos 7 pecados? E aí a pergunta muda e eu acho que evolui. Em vez de ficar perguntando como ser um super-herói, que isso é falado várias vezes, o filme ele termina perguntando: por que não ser um super-herói? Eu acho que isso é definitivamente, se não a melhor, uma das melhores coisas de Shazam. É isso, cara. Comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião sobre a minha opinião e também sobre esse novo filme da DC. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha. Se não, dislike. Um beijo a todos. Até a próxima.